Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Então qual que seria, hoje, nos protótipos e os testes que os caras fazem e tudo mais com essa ideia de computação quântica, pensando em que aplicação, que tipo de aplicação? Tá, então, primeiro, o que todo mundo, os governos gostariam é de poder quebrar a criptografia, porque isso facilitaria muito a espionagem, muito. E óbvio que é meio que uma corrida de governos, porque se a China consegue primeiro, aí a segurança nacional dos Estados Unidos fica em risco, então um também fica sempre tentando. Mas é um alvo móvel, primeiro, então ninguém está esperando. Mesmo no mundo open source, criptomoedas, etc., ninguém está esperando que isso vá acontecer, mas já temos contingências caso aconteça. Então, chega nesse ponto. No mundo de IAs, de fato, é uma possibilidade que ele possa ajudar no treinamento, não é uma garantia, eu não parei para pesquisar ainda se já tem algoritmos que existem, então isso não tem nada definido ainda que funcionaria. E, de novo, eu precisaria ter uma sequência de qubits muito grande. E você também falou que para estabilizá-los, à medida que você vai colocando mais qubits, fica mais e mais difícil. Mesmo com uma Rorana, não é uma CPU. A Microsoft fez um protótipo bonitinho, de uma caixinha e tal. Dá a impressão que, nossa, é só eu plugar isso no meu PC, espetar no meu PC. Não vai assim que vai funcionar. Aquilo lá você vai espetar num outro ambiente que tem que tá de acordo para funcionar um procedimento daquele. Não é um negócio que vai rodar na máquina de ninguém nos próximos, 50 anos no mínimo. Entendi. Não sei se eu fico triste ou feliz, cara, porque assim, a gente vai falar bastante de inteligência artificial, mas a sensação que eu tenho, hoje, se eu abro o Instagram ali, a maioria das coisas que eu vejo são avanços que a inteligência artificial faz. E aí, sim, uma comparação comum que tem agora, por exemplo, é aquela um vídeo antigão do Will Smith comendo macarrão e os vídeos do VO3, né? O VO3 foi sensacional. Inclusive, isso é legal até o VO3, porque o timing, de novo, que eu tava te falando, foi muito bom. Porque o VO3 acho que saiu agora no Google I.O., no evento que teve do Google, e paralelo a gente teve o Microsoft Build e teve agora a Apple WWDC, que foi uma vergonha total. Por quê? Porque ano passado, no WWDC de 2024, a Apple anunciou todo pomposo, vamos fazer o Apple AI, que é o Apple Intelligence, não é Artificial Intelligence, Apple Intelligence. Aí eles fizeram um monte de demo nos iPhones, via IA, procure voos para mim, faça o booking desses voos, depois acha um hotel, foi tudo daquele conversacional, e aí a IA da Apple faria tudo aquilo, né, que todo mundo espera que se faça. E até agora não entregou, não só não entregou, como aí virou um meme agora, que você deve ter visto no TikTok, no Instagram, que é aquela comparação de apagar alguma coisa de uma foto e redesenhar a pessoa, e da Apple sempre sai uma zona completa, ele não consegue fazer absolutamente nada, e o da Samsung consegue fazer, fica bonitão, porque então o Google, ele foi pego de surpresa. O Google, é difícil pensar, mas os últimos anos, todas essas Big Techs, elas tiveram um nível de ingerência absurdamente gigante, porque tinha dinheiro sobrando, e quando tem dinheiro sobrando, a última coisa que as pessoas pensam é ser eficiente, aí vira ineficiente pra caramba. Todas elas ficaram altamente ineficientes. Aí isso resultou em muita gente saindo do Google, inclusive, muitos cabeças. Então, o paper original que dá origem ao ChatGPT, Attention is All You Need, que define uma arquitetura que a gente chama de Transformers, se você olhar a primeira página, tem tipo uma dúzia de pesquisadores, tudo @google.com, e nenhum deles está no Google mais, sabe? Eles saíram tudo. Aí saíram no Google, foram para empresas como OpenAI, por exemplo, aí do nada sai o ChatGPT. Aí o Google fica, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Ano passado não tinha, agora tem, e não veio da gente, entendeu? E aí eles tiveram que correr atrás, eles na pressa fizeram o Google Bard, que foi um desastre, uma porcaria. Teve várias memes também. Olha só o que o Google Bard está respondendo, e dava umas respostas bem ruins, tipo, ele estava muito mal alinhado.
Aí teve episódios que tiveram que chamar de volta os cofundadores do Google, o Sergey Brin, o Larry Page, porque eles estavam falando outras coisas, tipo, os caras já estão aposentados. Falaram, não, traz os fundadores de volta para dar credibilidade aqui. Aí eles trouxeram as pesquisas que eles tiveram, e tudo isso levou no Google Gemini, que as primeiras versões também eram ruins, e agora o Gemini 2.5 é um dos top LLMs do mercado. O Gemini 2.5 é um dos melhores que tem. Hoje ele tá pau a pau ali com ChatGPT O4, O3 até, com o Claude Sonnet também, com o Mistral. Todos eles estão no DeepSeek. Isso que eu te perguntar, se o DeepSeek tá nesse patamar também, sim. Então o DeepSeek é outro que deu um susto em todo mundo também. Mas aí o Google, ele conseguindo fazer essa parte LLM, que é Large Language Models, fazer texto direito, aí eles começaram a fazer multimodal também, que é ter imagem, vídeo, e eles evoluíram bem rápido também a parte de imagens, e o Veo 3, porque a OpenAI fez muita propaganda com o Sora, aí eles demoraram pra caramba, aí lá na China acho que a Tencent lançou um antes que foi melhor, e aí agora o Google lançou o Veo 3 que tá bom também. E esses vídeos estão realmente excepcionais, todos os memes que tem agora do Veo 3 são ótimos, mas de novo, são vídeos curtinhos de, sei lá, 1 minuto, no máximo 5 minutos, não é vídeo de 3 horas, você pode fazer vários clipes e conectar, mas não é essa a expectativa desse tipo de produto. Ele não escala nesta direção. A ideia é escalar em pequenos clipes, que já é ótimo, excepcional. Eu não estou reclamando, mas é que todo mundo já começa, não, pode demitir todo o estúdio da Pixar, que agora o próximo filme da Pixar vai ser assim. Fala, não dá pra fazer um filme ainda, ele ainda alucina. Não é só que alucina, ele não foi feito pra isso, entende? Além de ser caro, não é? É caro, mas assim, tudo bem, Pixar também é caro. Renderização 3D em si também é caro. Então existe um argumento que possa ser feito ali em relação de preço. Mas é que não existe garantia de coerência temporal muito longo. O problema de IA é que quanto mais longo for a geração, mais ele vai perdendo coerência, vamos dizer assim. Então, toda a ideia dos IAs atuais é você ir completando alguma coisa, sabe? Então, o texto, por exemplo, é próximo token. Todo LLM, hoje ainda, eu vou repetir, é um autocomplete de texto glorificado. Toda LLM é um gerador de texto glorificado. Ponto. Não há raciocínio, não há nenhum tipo de senso comum, tal. Não há. Ninguém programou isso. Nós não programamos isso, não tem. Mas ele pode sozinho sair. Não pode, não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso tem a ver com o lance do algoritmo que usa para gerar esse texto. Ele dá pra dizer que ele é o mesmo lá dos anos 60 com a adição da tecnologia do Transformer? Dá. Na verdade dá. Então, já que você tocou nisso, o que acontece? Aí acho que vale a pena dar um pequeno resuminho. Eu vou tentar resumir. Tá. Vou tentar, eu juro que eu vou tentar. Não precisa resumir. Não, vai lá, vai do teu jeito aí. Não, mas é porque assim, qual que é o meu problema com o hype que tem hoje de IA? O hype, toda vez que você tem um overhype e as expectativas são muito altas e você frustra essas expectativas, você perde o interesse drástico, é um crash. É um grande crash que acontece. A gente já viu grandes crashes acontecendo na história. Por exemplo, o crash da bolha da internet. Houve um overhype de tudo que a internet poderia fazer, o dinheiro que ela poderia trazer. E, de fato, a tecnologia é boa. E esse que é o problema. A tecnologia é boa. Só que não faz tudo isso que você está falando que vai fazer. Aí não fez, quebrou o mercado. A gente ficou um período no que a gente pode chamar de um inverno, o inverno da internet, até voltar a Facebook e tudo mais, uns 5 anos depois. Quase 10 anos depois. Então a gente teve uma renascença nos anos 2010. Então quando surgiu a Netflix, quando surgiu o Airbnb, todos aqueles ícones que estão na sua primeira página de celular nasceram a partir dos anos 2010. Ou seja, levou 10 anos pra gente voltar aos nossos pés de novo. Aí o que todo mundo não sabe, por causa disso a história, IA também já teve uma bolha, ela já estourou e a gente já passou por um inverno de IA.
Isso já aconteceu, ninguém nem lembra mais disso, e esse é exatamente o grande ponto, porque nos anos 70, se não me engano, a gente teve o AI Winter. Então o que aconteceu? Qual foi o grande problema? A história começa nos anos 40, existe um modelo chamado 40? nos anos 40. E essa história é sensacional porque ela tem a ver com o surgimento dos computadores. Então a gente está falando numa época que ainda não existiam computadores, existiam máquinas de calcular sofisticadas. Máquina de calcular não é um computador. Nenhuma calculadora mais potente vai se tornar um computador. Existem requerimentos para ser um computador, a gente vai chegar nisso. Mas aí existiam dois pesquisadores chamados McCulloch e Pitts que foi pela primeira vez que eles pensaram, será que existe uma forma de eu pegar neurônios biológicos e representar isso no mundo de máquina binário? E aí eles saíram com a ideia de nêurons artificiais. Então era um modelo muito simples, que basicamente é uma funçãozinha que dá de 0 ou 1. Da mesma forma como o neurônio ativa ou não ativa a eletricidade do nosso cérebro. E essa é a fundação. Então o que é um neurônio de computação? Ele é uma formulinha onde você tem um parâmetro que multiplica por um peso e soma com um viés. E aí você tem um processo de treinamento que usa funções de ativação, enfim, mas o neurônio em si é só uma equaçãozinha. Ele não tem a ver um a um com o neurônio no nosso cérebro. O neurônio no nosso cérebro é um sistema multicelular. Ele é um sistema inteiro. Um neurônio não é uma célulazinha, tal. Ele é um sistema inteiro de células que faz muita coisa e o que eu observo do comportamento é que ele também tem um 0 ou 1 de comunicação, mas não é só isso que ele faz. Ele não é um interruptor. Nossos neurônios não são interruptores. Cada neurônio é um supercomputador por si só. E ele funciona diferente. Inclusive se você parar para pensar nisso, o corpo humano é péssimo para conduzir eletricidade. A gente não é um bom condutor de energia, tanto que a gente queima e morre se tentar conduzir. Mas nosso sistema é todo elétrico. E a gente dispara ativações no nosso cérebro e eu sinto no meu dedão do meu pé em milissegundos. E eu não tenho fio de cobre passando por mim, porque como é que você passa hoje eletricidade? É fio de cobre, fibra ótica, sei lá. Eu não tenho nenhum material metálico condutivo dentro do meu corpo e mesmo assim ele consegue transferir informação ultra rápido e com uma economia de energia absurda. O tanto de energia que o meu cérebro gasta não é nem uma fração do que uma CPU normal de computador gasta quando ele não está fazendo nada. É muito eficiente. Então, assim, a gente ainda está longe, mas assim, não é pouca coisa longe, é tipo muito longe. Então, tudo que eu tenho é uma representação grosseira do comportamento observado, não o que ele faz igual. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, eu vejo, é que nem eu ver um carro e vai da ponto A para o ponto B. E eu faço uma representação, uma bola que vai do ponto A ao ponto B. Que é muito diferente de um carro indo do ponto A ao ponto B. Exatamente. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.